Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Douglas Somão, eu sou MVP da Microsoft e esse é mais um vídeo sobre Power Apps. No vídeo de hoje a gente vai continuar com essa saga aí, essa série de vídeos sobre como a gente pode criar um jogo da memória usando Power Apps. Então, uma forma da gente aprender alguns conceitos muito importantes na hora que a gente está desenvolvendo um aplicativo de negócio, mas de uma forma um pouco mais descontraída, um pouco mais pensando em brincadeiras aí, usando os recursos que a gente tem dentro dos nossos aplicativos. Então, se você está gostando dessa série, não esquece de ativar o sininho aqui, siga o meu canal, compartilhe aí com seus amigos, manda para todo mundo. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, eu recomendo que você clique aqui para poder assistir. O primeiro fala um pouquinho de uma introdução sobre o que é a ideia do jogo, como que ele funciona, qual que é a estrutura. O segundo vídeo a gente já fala um pouquinho mais sobre a estrutura de dados, como que a gente armazena essas informações. E aí agora a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre como trabalhar esses dados. Então, na primeira aula, se você não viu aqui, eu falei um pouquinho sobre como transformar a estrutura de dados para que a gente armazene essa informação dos cards do nosso aplicativo, que no nosso caso serão os animais, mas que você pode usar para outras coisas. E daí nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns conceitos de como que a gente cria um formulário para criar itens dentro dessa galeria e para deletar os itens dessa galeria. Então, na primeira aula a gente fala um pouquinho sobre como criar uma estrutura assim que o meu aplicativo roda. Então, o meu aplicativo rodando logo de cara, ele já vai conseguir fazer algumas coisas, ele já vai conseguir trazer alguns dados por padrão, mas como que eu crio novos cards? Como que eu faço com que essa minha tela de configurações ela seja mais maleável, assim como é na telinha do joguinho aqui que eu já tinha feito, que eu tenho aqui um formulário para você cadastrar um novo bichinho e para você deletar outros bichinhos, para que esses bichinhos eles estejam disponíveis lá na tela de jogo mesmo. Tá? E aí assim a gente vai terminar a tela de configurações, e aí com esse término da tela de configurações a gente começa a mexer na tela principal, que é a tela do jogo em si. Tá? Então vamos lá. Agora a gente vai aprender alguns conceitos legais. A gente já tem uma galeria aqui, que foi a galeria onde a gente está mostrando as informações dos animais cadastrados. Os animais, lembrando que é uma coleção, então uma coleção de dados, onde a gente tem uma estrutura com nome e imagem desse animal cadastrado. E aí o que a gente vai fazer agora é criar alguns controles, ou inserir alguns controles aqui dentro, para que a gente possa fazer o nosso formulário. No nosso caso a gente não vai usar esse form do formulários aqui, porque a nossa fonte de dados é uma coleção e a gente quer fazer uma forma mais simples. Então a gente vai criar o nosso formulário com 2 labels e 2 text box, tá? Então, a parte de texto, você vai aqui em rótulo. Rótulos são esses labels. Então, a gente vai colocar, por exemplo, digite o nome do animal. Posso colocar um negrito aqui, para ele ficar melhor. Vou colocar um outro rótulo, que vai ser para cole aqui a URL da foto, para a gente poder demonstrar para a pessoa que ela tem que cadastrar a foto do animalzinho ali. Agora o que a gente vai fazer é pegar e colocar uma entrada de texto, que é o input text lá, o text input, para a gente poder trabalhar. Vamos renomear eles. Esse aqui vai chamar txt, nome animal. Vamos copiar e colar. Vamos chamar esse cara de txt imagem animal. Beleza, a gente já tem os 2 campos. Eu vou tirar esse texto do padrão só porque na hora que a gente está usando, se você deixar o texto padrão, isso é um ponto importante, você vai ver que ele não vai fazer aquele modelo de quando eu clico ele apaga o que está escrito e eu tenho que escrever. O usuário teria que apagar manualmente e digitar novamente. Então isso não é legal. Então a gente vai vir e vai tirar dessa parte do default. E se você quiser colocar uma dica, aí sim a gente pode colocar aqui, ó, o URL da imagem, nesse texto de dica. Aí sim, quando você clica, ele some com o textinho. Isso é bem legal. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa para esse cara. Nome do animal. E beleza. Então aqui a gente já tem o nosso formulário. Você pode personalizar visualmente para que ele fique da forma que você quiser, não tem problema. Aqui no nosso eu coloquei uma borda, esse tipo de coisa, mas não é tão importante agora. E o que a gente vai fazer agora é colocar um botão. Esse vai ser o botão responsável por cadastrar essa informação que está aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o texto salvar, como o texto padrão dele.
Vamos chamar ele de btn salvar animal. E ele vai ser o responsável por cadastrar ou por coletar informações dentro da nossa coleção de animais. E aí quando eu usei essa palavra coletar foi justamente para mostrar para vocês que a gente vai usar um recurso chamado collect. No início a gente usou o clear collect aqui para ele apagar os itens que existiam e já criar. Nesse caso a gente não vai usar o clear collect porque se a gente colocar ele vai apagar todos os itens e vai adicionar um novo. A gente só quer adicionar um novo. Então a gente vai usar só a fórmula collect. Então eu vou clicar no botão de salvar. No onSelect dele, então, deixa eu abrir aqui o Zoom Meet para vocês verem melhor. Na propriedade onSelect a gente vai colocar a fórmula para poder fazer esse cadastro. E esse cadastro vai basicamente gerar um novo item com aquela estrutura de JSON que eu falei para vocês na primeira aula. Então se você não viu, de novo, clica lá para poder assistir a primeira aula e ver como funciona essa parte da estrutura de dados. O que a gente vai ter que fazer aqui é fazer um collect. Primeiro parâmetro que ele vai pedir é qual é a coleção de dados que a gente está trabalhando, qual é a nossa fonte de dados, no caso aqui são animais. E a gente vai criar uma estrutura JSON, como a gente fez na primeira aula, que precisa ter a mesma estrutura que a gente já estava criando, que é, por enquanto, o nome. O que ele vai receber no campo de nome aqui? Aqui no campo nome, a gente vai mandar a informação que está no campo TXT. Por isso é importante também vocês darem um nome fácil. TXT nome animal.text. E vamos colocar imagem, txt imagem animal.text. Legal. É simples assim. Com isso ele já vai criar. Aqui a gente não está validando se já existe, daí se existe ele atualiza. A gente não está fazendo nada disso. É um cadastro muito simples porque é um sistema que não depende ou não tem uma complexidade muito grande. A gente não precisa ficar colocando um monte de recursos nele porque é bem simples. Vamos testar agora. Vou dar um play aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, o cachorro. Vamos procurar aqui no Google Imagens. Vou colocar cachorro. Vamos pegar uma URL de uma foto de cachorro. Copiar o endereço da imagem. E daí a gente vai vir aqui no nosso joguinho, colar. E vamos dar um salvar. O que ele vai fazer agora é tentar criar um item lá na minha coleção de animais e automaticamente, como essa galeria está ligada a essa coleção, ela já vai ser atualizada automaticamente. Então vocês podem ver que um cachorro foi criado aqui. Simples assim. Então a gente fez algumas ações e aí eu quero mostrar para vocês agora como que a gente pode validar para esse botão ficar visível ou não, ou ficar disponível ou não, só se esses campos estiverem preenchidos, porque a gente quer que eles sejam obrigatórios. Então a gente vai fazer uma validação. Existe um campo aqui que é o Display Mode. Essa propriedade de Display Mode, ela dita como que os componentes eles vão se comportar visivelmente para o usuário final. Por padrão, esse edit é quando ele está disponível. Para um botão, é quando o botão está disponível para o usuário usar. E existe uma outra forma de Display Mode. Então, se a gente vier aqui e dar um ponto, você vai ver que tem o Disabled. E isso é quando a gente está com o botão desabilitado. Então, o que a gente pode fazer são validações para garantir que se os dois campos estiverem preenchidos, a gente deixa ele visível, se não, a gente deixa ele desabilitado. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser um if. Então, se txt nome animal.text é vazio, o que é o é vazio? A gente pode colocar um isBlank. É uma fórmula que você coloca e você coloca dentro o valor que ele vai comparar se está vazio. E se estiver vazio, ele vai estar true. Ele vai estar como verdadeiro. Então, se o txt nome animal estiver vazio ou, então duas barrinhas para ser ou, e são dois e-comerciais, tá? Então, ou isBlank txt imagem animal.text, então a gente quer que fique desabilitado. Então, a primeira validação do nosso if é, se qualquer um desses dois campos estiver vazio, então essa condição vai ser verdadeira, a gente quer que o modo de display seja desabilitado. Caso contrário, então se não, vai ser o displayMode.edit, que é o modelo padrão. Então o que ele está fazendo aqui? A nossa condição do if, ela tem, primeiro, o if ele tem condição, valor se verdadeiro, valor se falso. Então é sempre condição,
verdadeiro e falso. Então o que ele vai fazer se for verdadeiro é isso, se for falso é isso. E aqui o que eu estou validando é se qualquer um dos dois campos estiver vazio, então quer dizer que é verdadeiro. Se os dois campos estiverem preenchidos, então quer dizer que é falso. Então por isso que o nosso botão, por enquanto, ele está habilitado. Mas, se a gente apagar os campos aqui, você vai ver que o campo está desabilitado. Isso já é bem legal, porque aí você já consegue fazer uma validação, então você já tem uma validação prévia no seu formulário. Legal, então a gente já tem a parte de cadastro, a gente já tem o nosso formuláriozinho funcionando. Agora o que a gente vai fazer é que eu quero que nessa galeria, assim como a gente tem aqui, o botão de deletar, ele apague esse item atual. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai clicar, como eu falei para vocês na aula anterior, o primeiro item de uma galeria ele é o mais importante, porque ele é quem vai ditar como vão ser os outros. Ele é o item de repetição. Então você vai definir como você quer visualmente, quais são as ações nele. Os próximos itens são só uma cópia disso. Então se eu mover aqui, você vai ver que ele vai mover todos de baixo, porque o primeiro é quem dita as regras. Então a gente vai mudar, a primeira coisa, a gente vai mudar esse ícone para ele não ser uma seta. A gente não quer selecionar, a gente já quer que seja um ícone de deletar. Então o que a gente vai fazer aqui é vir na parte de ícone e trocar ele por esse lixo, que é um ícone de lixeira. Legal? Outra coisa que a gente vai fazer é mudar o nome. Então vamos colocar aqui ícone deletar animais. E beleza, agora a ação que ele está fazendo, no onSelect dele, quando eu clico nele, ele está selecionando o item atual. A gente não quer selecionar o item atual, a gente quer apagar o item atual. E como eu falei para vocês, para a gente poder saber qual que é o item atual, a gente precisa usar essa propriedade thisItem. Então o deletar ele vai ser bem simples, tá? Existe uma função chamada remove. Essa remove ela recebe dois parâmetros. Ela recebe qual que é a coleção, qual que é a sua fonte de dados que você quer deletar esse item, se é lá do seu banco de dados, se é lá do seu SharePoint, se é lá do seu Excel, ou se é de uma coleção. E depois qual é o item que você quer deletar. Então a gente já tem essas informações. A coleção é o animais e o item é o item atual, que é o thisItem. Ou seja, se eu clicar nesse cara aqui é o leão, se eu clicar nesse cara aqui o thisItem é o elefante, se eu clicar nesse aqui o thisItem é a tartaruga, porque o thisItem é o item dinâmico que vai sendo usado na repetição. Então é simples, se a gente clicar agora no play e eu vier aqui no cachorro, eu deletei o cachorro, eu deletei o elefante e por aí vai. A gente consegue ir deletando as informações. Legal, o nosso aplicativo está funcional já, ele já tem as partes de configuração que são importantes para que a gente use isso dentro do jogo. O restante agora é visual. Então, se vocês podem ver que o que eu fiz no outro aplicativo foi mudar visualmente ele, para ele se adequar um pouquinho mais ao que eu queria. Então, eu mudei o separador aqui para ser um azulzinho mais clarinho, diminuir o tamanho de algumas coisas. Então eu mudei um pouquinho das informações que a gente tem, eu mudei um pouquinho das cores dos ícones que a gente tem, para poder ficar um pouco mais claro. Foi só mudança visual, então não tem nada demais. A gente pode fazer isso de acordo com a necessidade, de acordo com a estrutura que vocês quiserem visualmente para que isso se adeque, tá, ao desenho que vocês têm. Então quanto a isso vocês podem ficar bem tranquilos, vocês podem fazer o layout que vocês quiserem dentro do seu aplicativo. Isso não vai afetar. E aí o que eu fiz para poder deixar ele um pouquinho melhor aqui foi colocar basicamente um ícone e dois textos para começar a ficar um pouquinho mais bonito. Então o que a gente vai fazer aqui agora vai colocar dois rótulos, então dois labels. Um eu vou colocar um texto um pouquinho maior, então eu vou formatar ele para que ele seja um pouquinho maior, para que ele trabalhe mesmo como um título. Então, encontre o seu bichinho. E aí aqui no de baixo eu coloquei como configurações, só para o usuário saber em que tela que ele está. E aí o que a gente vai fazer agora é colocar uma imagem. Então a gente vai vir em inserir, mídia, imagem, e a gente vai procurar um ícone. Eu usei um ícone de um site chamado Flat Icon. Lá você tem uma série de ícones que você pode usar. Eu procurei um ícone lá, achei. Eu aconselho vocês usarem SVG, porque o SVG vai fazer com que o aplicativo de vocês fique bem simples e não vai ficar pesado, tá? Então isso é legal para vocês. Em termos de performance é muito importante vocês pensarem nisso.
E aí, legal, já tenho as minhas informações aqui, tenho o meu layout já um pouquinho mais feito. Se vocês quiserem colocar uma borda aqui, o que eu usei lá no nosso foi nessa parte de ícones. Você vai em ícones e vai em retângulo para você criar um retângulo aqui. E aí o que a gente vai fazer é deixar ele com as cores branca de fundo e vamos deixar uma borda nele onde a gente consiga ver essa borda para poder ficar mais ou menos igual ao layout dessa telinha. Legal, ele já ficou do jeito que a gente queria. E aí o que a gente vai fazer é vir em página inicial, reordenar e jogar ele lá para trás. Colocar ele para recuar ou enviar para o fundo, ele vai ficar lá atrás. Tá vendo? Nosso layout já está bem parecido já com as minhas configurações aqui do jogo. O que a gente pode fazer agora é, para poder já estruturar para a próxima tela, a gente vai vir aqui em página inicial, nova tela. Vamos criar uma tela em branco, tá? Essa vai ser a tela do jogo em si. Então eu vou colocar aqui tela jogo. E o que a gente vai fazer agora vai ser colocar um botãozinho só para a gente poder redirecionar o usuário para essa tela, que vai ser o botão de voltar. Então a gente vai adicionar um ícone, vai procurar aqui esse ícone de avançar. É o ícone que eu usei, mas você pode usar o ícone que você quiser, tá? Isso não vai interferir. Vamos colocar aqui no cantinho da tela. E aí a gente pode colocar um novo rótulo para escrever voltar para o jogo. Legal. Agora é mais formatação visual mesmo. Como vocês podem ver, não tem nada demais, não tem nenhum recurso muito complicado aqui. É mais para deixar o visual do joguinho um pouco mais interessante e a navegação do nosso usuário ela ser mais interessante também. Tá? Vou colocar como preto aqui e pronto. Agora o que a gente tem que fazer é no onSelect desse ícone. Então quando eu clicar nele, lembrando que onSelect é a função para quando você clica em alguma coisa. Quando eu clicar nesse ícone, a gente vai dar um Navigate. O Navigate ele serve para navegar para outra tela, navegar entre telas, tá? Ele vai navegar para a tela do jogo. E se você quiser colocar alguma transição, ou seja, ele vai jogar para o lado, ele vai esmaecer, ele vai dar fade, você pode escolher aqui. Eu vou dar um Cover Right, vou fechar e pronto. Agora o que ele vai fazer é, quando eu clicar, ele vai para a tela, por enquanto está em branco, mas ele está indo para a tela de jogo já. E aí a gente já tem a nossa tela de configurações pronta. Vamos rodar aqui só para a gente poder ver. Vamos cadastrar um cachorro de novo. Para vocês poderem ver que no próximo vídeo a gente já vai conseguir começar a trabalhar na tela do jogo em si mesmo. Tá? Vamos procurar aqui gato. Posso pegar a URL de uma imagem de gato. E aí eu já vou cadastrando e posso ir apagando conforme a necessidade. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Então aqui a gente aprendeu como a gente usar o Collect e o Remove para poder trabalhar os dados e criar a nossa tela de configurações. A gente já está quase lá. Agora a gente vai para a próxima tela. A próxima tela ela vai ser um pouco mais complexa. Ela vai ter uma série de regras que a gente vai começar a interagir para poder saber se o cara clicou, se ele acertou, se ele errou, como que funciona isso. Então a gente ainda vai levar mais algumas aulas para isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, chamem eles para assistir isso aqui. Essa série ela vai acontecer dia após dia, então vai ter vídeo amanhã, vai ter vídeo no dia seguinte. Se você está assistindo isso depois ou pela playlist, acompanhe aí todos os vídeos disso aí, que você vai conseguir criar o seu jogo da memória também. Beleza? Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando e se estão conseguindo fazer. E espero você no próximo vídeo.